seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. No programa de hoje nós vamos falar com um profissional em medicina tradicional chinesa, o Rodrigo Rizzi, que trabalha com acupuntura, fitoterapia e outras práticas integrativas que ajudam no tratamento da medicina convencional. Vamos conversar com ele? Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Mirna. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui e vamos então falar de medicina tradicional chinesa, né? Você é formado em educação física, formou-se educador físico, né? Como foi que você se interessou aí por essa área da medicina tradicional chinesa? Certo. Então, na verdade, eu me interessei bem antes, né? Eu sempre gostei dessa prática chinesa, comecei esse gosto, ter esse gosto pela medicina chinesa através da porta das artes marciais. Então eu comecei a fazer Kung Fu, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, no 96, 97. E ali eu me interessei bastante pelas artes marciais. Então tinha os filmes retratavam muitos aspectos culturais, assim, não era só a luta. Então nos filmes a gente tinha essas questões dos mestres fazerem acupuntura e tudo isso que permeia a cultura chinesa. E eu fiz um bom tempo de Kung Fu, e isso que me levou para estudar educação física. Falei, bom, então eu vou entender dessa área do corpo, essa ciência do corpo. Tá. Então é isso que me levou para a educação física. E educação física, eu acho que eu entrei em 2004, 2005, e daí logo eu descobri o Tai Chi. E aí eu parei de fazer arte marcial externa, o que a gente conhece como Kung Fu, e comecei a praticar o Tai Chi, desde 2004. E nessa prática do Tai Chi, ele é muito mais conectado à saúde, tanto do ponto de vista preventivo quanto terapêutico, do que a própria arte marcial, a luta em si mesma, né? E aí eu fui entendendo esse potencial terapêutico que as práticas corporais poderiam oferecer. E aí nessa descoberta eu acabei gostando cada vez mais e fui estudando e me interessando por essas linhas terapêuticas, né? Tanto é que o primeiro curso que eu fiz referente nessa área foi o Shiatsu, mais ou menos também nessa época, 2004, por aí. Então, que era uma prática, uma massagem japonesa, mas tem bastante desse lado da medicina chinesa, da acupuntura, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre. Então, Sim. eu entrei na educação física depois já desse interesse pela cultura chinesa. Rodrigo, como é a formação em medicina tradicional chinesa e como foi a sua formação nessa área? Tá. Aí, nessa linha de tempo, né, eu tive um intervalo, então eu dei aula de Tai Chi durante um bom tempo, desde 2006, acho que até 2012, mais ou menos. E aí eu tive que parar, tive que fazer outras atividades pessoais e parei um pouco com esse meu lado oriental, digamos assim. E aí eu retomei isso em 2018, desculpa, quando eu comecei a retomar os estudos pela via da formação da acupuntura. Então eu voltei em 2018 a estudar daí de fato a acupuntura, né? Então nesse meio tempo eu já tinha trabalhado um pouco com shiatsu, já fazia auriculoterapia e me aventurava já com a acupuntura extraoficialmente, né? Mas oficialmente eu comecei a estudar em 2018. Aí o processo de estudo depende um pouco das escolas, né? Assim, atualmente a gente está passando por uma mudança de legislação, mas até janeiro deste ano, né? Até o ano passado, a acupuntura ela poderia ser oferecida num curso livre. Então, qualquer pessoa, mesmo não sendo da área da saúde, poderia fazer esse curso de acupuntura. Tá. Isso é um pouco variável. Tem escolas que faziam isso em 6, 8 meses. Tem escolas que ofereciam isso online. Tem escolas como a que eu cursei que oferecia isso em 2 anos, com 500 horas obrigatórias de ambulatório clínico. Então, as escolas elas têm as suas diferenças de qualidade, mas era uma coisa mais ou menos solta, né? Entendi. Então agora a gente tem essa mudança. Então a partir de agora a acupuntura ela vai ser oferecida no sistema ou de pós-graduação para quem é da área da saúde ou uma graduação oferecida para quem não é da área da saúde. Mas a gente ainda está em trânsito, é uma transição dessa lei que é muito nova, mas é uma grande vantagem para a acupuntura, porque isso aí, esse PL, esse projeto de lei já estava tramitando há quase 20 anos. Né? E agora a gente tem segurança de ter uma profissão regulamentada, de poder exercer com qualidade e futuramente
depois dessa adequação toda, o próprio paciente, né, que é o Sim. consumidor final nessa ponta, vai ter muito mais Segurança, garantia né? e segurança É. de ser bem atendido, né? Não há dúvida. E como é que a medicina tradicional chinesa vê o corpo humano? É diferente da medicina convencional que a gente está acostumado aqui. Explica um pouquinho isso. Eu acho que a principal diferença das duas medicinas é que a medicina moderna, a nossa medicina, ela é anátomo-estrutural, assim, ela depende da avaliação e da diferenciação daquilo que acontece nas estruturas. Pode ser uma estrutura assim celular, pode ser uma estrutura maior, mas há uma alteração estrutural ou bioquímica. A medicina chinesa, as medicinas clássicas, elas têm uma abordagem funcional. Então, é diferente. Então, por exemplo, se a pessoa ela apresenta um sintoma de cansaço, uma exaustão, o metabolismo está lento, ela vai lá, ela pode fazer um exame e pode falar, não, você não tem nada, mas ela tem algo. E daqui uns meses ela repete o exame e não tem nada. E daqui uns meses ela repete o exame e fala, agora você tem um hipotireoidismo, por exemplo. Só que ela já tinha isso antes do nome ser dado. Então, isso que ela já tinha era uma alteração funcional. Quando essa funcional não é tratada, ela começa a ser, digamos assim, funcional, depois bioquímica e citológica, né? A estrutura mesmo da célula. Quando ela chega na estrutura, às vezes já pode ser um pouco tarde, ou não, mas já passou desse aspecto funcional. Então eu vejo a diferença das duas assim, não colocando uma como melhor que a outra, mas com características diferentes. Eu vejo assim, então a medicina chinesa ela trata a estrutura? Claro que sim, né? Ela resolve os problemas, mas ela está focando na causa, focando na disfunção energética, né? Ou na perda da função. Um desequilíbrio funcional, antes de ter uma alteração estrutural. Essa é a principal diferença. E você vê que a nossa medicina ela evoluiu muito nessa linha. Assim, é surpreendente os avanços que se consegue com os exames, né? Mas quando não se encontra nada, não se dá um diagnóstico. Então, na medicina chinesa não existe um diagnóstico idiopático. Falar que você tem algo que não tem uma causa definida. Porque se há uma alteração, mesmo que funcional, há uma causa definida. Então, mesmo não havendo mudança estrutural, tem causa, tem diagnóstico. E quais podem ser essas causas? Tá. Tradicionalmente, a gente fala que tem 3 causas de doença na medicina chinesa. A primeira é a interna, que está relacionado a todo aspecto psicoemocional, qualquer alteração emocional. A segunda são alterações climáticas e ambientais. O chinês ele dá muito valor para essa questão do clima, essa mudança climática e ambiental. E a terceira seria um grande grupo que não é nem causado pelas causas internas, a mente, nem causada pelo clima, que é a maior parte das doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, ela se encaixa nessa categoria de doença. Ela tem uma intoxicação alimentar, ou ela teve um problema de um tratamento de um tratamento mal feito, ela está nessa causa de doença. Então, qualquer problema, a gente vai enquadrar inicialmente nessas 3 grandes causas. E daí elas se ramificam e têm as suas particularidades, né? E eu li que existem 5 pilares da medicina tradicional chinesa. Então, quais são esses 5 pilares? Tá. A gente pode dividir esses 5 pilares em 2 grandes grupos, né? Um que a gente chama de medicina externa e um que a gente chama de medicina interna. A medicina externa é quando a intervenção vem de fora. Então, por exemplo, a acupuntura e todas as técnicas que participam, como a moxa, como a ventosa, o gua sha, o eletroestímulo, eles fazem parte desse grande grupo da acupuntura. E o tuiná, que é a massoterapia chinesa, ele também faz parte do que a gente chama de medicina externa, porque o estímulo vem de fora. Aí a gente tem o grupo da medicina interna, que é formado pela fitoterapia, que é a farmacologia, a prescrição de ervas isoladas, ou, na maioria das vezes, as fórmulas magistrais, né, os fitoterápicos, e a dietoterapia, que é o ajuste da alimentação. E a gente tem um quarto pilar, que na verdade ele está permeando um pouco desses 2 universos,
que é o pilar das práticas corporais, que aí entra as artes marciais, o Qigong, o Tai Chi, e daí esse grande grupo das práticas corporais. Só que a diferença é que esse grupo é destinado ao autocultivo. Assim, não tem como eu fazer o movimento para a pessoa. Diferente, a mesma alimentação, a pessoa pode pegar tudo prontinho ali, a fito, o tuiná, a acupuntura. O Tai Chi, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Não, é a pessoa que tem que fazer essa prática. Ela tem que fazer isso de uma forma constante. Então, isso é um pilar que deveria ser, cá entre nós, não é, na grande maioria dos profissionais, né? Eles não têm essa prática, infelizmente isso é uma pena, mas deveria ser o pilar essencial da manutenção da saúde, tanto do paciente quanto do terapeuta. Seria aí uma disciplina nesses exercícios como o Tai Chi, por exemplo? Sim, uma prática constante, né? Porque ele não é um exercício físico do ponto de apenas, né? É claro que é, mas não é apenas um exercício físico do ponto de vista da educação física, vamos falar assim, uma ginástica. Ele também costura entre o exercício o aspecto da meditação. Então, ele realmente é algo que vai ajudar muito naquela causa interna das doenças, né? Que se você consegue ter a mente estável, razoavelmente o equilíbrio orgânico ele é muito mais fácil de ser recuperado e mais difícil de ser abalado. Então, no caso de um estresse, por exemplo, total, um burnout. Total, né? Porque já entrando um pouquinho na prática do Tai Chi, o que é o Tai Chi, né? A gente chama de Tai Chi Chuan, né? Tai Chi é o equilíbrio dinâmico entre os fenômenos aparentemente opostos. Então, vamos pensar na velocidade e na lentidão. Eles são manifestações de um mesmo fenômeno. E esse Chuan é punho no sentido do conflito, não exatamente da luta física, mas de qualquer conflito. Então, por exemplo, o que é o Tai Chi Chuan? Você consegue se manter estável durante um conflito? Então, essa é a essência da arte do Tai Chi, não o movimento por si. Você faz o movimento para conseguir chegar a uma estabilidade interna, que pode levar a um processo que leva-se alguns meses, alguns anos, enfim, depende de cada um. Mas o ponto é assim, se você consegue manter essa estabilidade durante um conflito com o outro, ou com você mesmo durante uma prática em grupo, e você consegue depois, num segundo momento, estender essa estabilidade para um conflito externo, é isso a prática. Essa é o grande objetivo dessas práticas. Não é uma ginástica que está nada contra a ginástica, eu venho dessa formação, mas não é uma ginástica que o benefício e o objetivo está no corpo, né? O corpo é um veículo para a gente estabilizar o coração, a gente chama, né? Então, por isso que manter seu centro, né? Manter o centro. E daí, se está estabilizado, todo mundo vai sofrer os furacões, né? Você vai desestabilizar. E o equilíbrio é dinâmico, o equilíbrio não é estático, né? Então, se você tem um centro bem definido, é mais fácil de você voltar a essa harmonia, a essa estabilidade. Se não tem, o processo da doença, ela pode demorar muito tempo para ser recuperado. E aí que a gente define se um organismo é saudável ou não, que é um outro ponto que difere da nossa medicina. A pessoa pode estar com os exames tudo certinho, e daí você fala assim, é uma pessoa saudável? Será mesmo? Então, o que define a pessoa ser saudável? Será mesmo que é um exame impresso? Será mesmo que são apenas as alterações bioquímicas que definem se ela tem ou não tem saúde? Então, a gente entra nesse conflito aparente das percepções médicas, né? E como que é feita a avaliação de quais terapias vão ser direcionadas para aquele paciente? Como é que o profissional decide, vou usar acupuntura ou vou usar a mocha, como você falou, que depois eu vou pedir para você explicar o que é. Como que ele faz essa avaliação? Excelente pergunta, porque na verdade, na medicina chinesa ou nas terapias clássicas, a gente não tem um cardápio assim de procedimentos que o paciente escolhe, ou não deveria ser assim,
Porque cada ferramenta ela tem o seu ponto forte, né? E tem o seu ponto fraco. Então, primeiro passo para fazer um tratamento mesmo, não fazer uma sessão avulsa, de repente, para relaxar, e tá tudo bem se for assim também. Mas se for fazer um tratamento, primeira coisa é ter um diagnóstico. Porque se você não tem um diagnóstico, você não tem um princípio de tratamento. E usar a acupuntura ou usar a moxa, por exemplo, depende do princípio de tratamento. Então, vamos imaginar que a pessoa tem uma dor nas costas, que piora quando ela se movimenta e melhora quando ela descansa, piora quando esfria, melhora quando o tempo está mais quente, por exemplo. Nesse caso, a moxa vai ser mais indicada, porque ela vai promover calor. A ventosa, por exemplo, que é aquela sucção, não vai ser tão indicada nesse quadro de lombalgia. Ela vai ser indicada num outro quadro de lombalgia. Há profissionais que trabalhem com a ventosa para tudo. Ok, dá para fazer? Dá. Vai ser igual você fazer o aquecimento com a moxa quando precisa tonificar e fazer a dispersão com a ventosa quando precisa dispersar? Não vai. Então, mas aí você precisa explicar o que é a moxa, porque sim. a gente está falando de moxa e de ventosa, né? Claro. Então precisamos aí explicar para o nosso público qual a diferença dessas duas terapias. Tá. A ventosa basicamente são alguns copinhos que podem ser de acrílico ou tradicionalmente de vidro, que ele vai fazer a pressão negativa, então ele vai sugar a pele. Né? Então se ele for de acrílico, tem uma bombinha que suga. Se ele for de vidro, que é a maneira um pouco mais tradicional, a gente faz a ventosa de fogo. Então, o fogo tira o oxigênio, você coloca e ele faz a pressão. Então, além da pressão, tem o calor, que é um benefício adicional que a de acrílico não vai ter. Então, essa é a ventosa. Então, o que a ventosa faz? Ela está trazendo de fora para dentro, né? E quando a gente faz a moxa, o que é a moxa? É uma terapia de calor. A gente chama de moxa bustão ou moxa. Ela é basicamente o uso de uma erva que a gente chama de artemisia. Essa artemisia é uma erva que, ao ser aquecida, ao ser acesa e promover calor, ela melhora a fluidez do Qi, do sangue pelos canais. Então, ela tem uma característica específica. Então, pode ser uma fonte externa de calor, um laser, por exemplo, vai aquecer? Vai aquecer. Pode ser uma bolsa de água quente? Vai aquecer? Vai aquecer. Vai ter a função específica de mobilização que essa artemisia promove? Não vai. Então, a moxa ela tem o calor e a função específica da erva, né, que é um fitoterápico. E daí o que a moxa faz? Ela promove calor. A gente pode fazer duas coisas com o calor. A gente pode afastar com o calor e a gente pode aproximar com o calor. Se você pensar numa fogueira, se você chegar perto demais, você sai. Então, um calor muito intenso, ele dispersa. E, geralmente, se ela tiver um calor gostoso, uma lareira, você aproxima, você aconchega. Né? Então, a gente diz que tonifica. Dá para fazer as duas coisas com a moxa, mas o que ela faz de melhor é a tonificação, é juntar. E aí, eu vou fazer um parênteses para dar um dado, uma coisa técnica, talvez, aqui. No final das contas, Mirna, o que a acupuntura, o tuiná, a fito, o qigong, né, o tai chi, o que eles fazem? Basicamente, eles movem o Qi. O Qi é um termo. O Qi! Era a minha próxima pergunta, porque você falou sobre o Qi aí, eu falei, agora eu preciso saber o que é Qi. Vamos lá. Vamos lá. O Qi é traduzido genericamente aqui como energia. Esse pode ser um termo que gere algum tipo de confusão, algum tipo de impasse em algumas linhas. Mas ele é tudo aquilo que é relativo à função. Então, por exemplo, a gente diz assim, o Qi move o sangue. Então, o sangue é algo denso e ele tem um movimento. Esse movimento acontece por uma função orgânica natural. Essa função natural é o Qi. Então, o que a acupuntura, o tuiná, qualquer outro recurso da medicina chinesa faz? Eles movem o Qi. Só que eles podem mover o Qi em 4 direções, porque só tem 4 caminhos. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele abre, ou ele fecha. Porque dentro do nosso corpo, essa é a dinâmica. Então, isso é uma coisa que nós chamamos de mecanismos do Qi. Então, ele sobe, desce, abre, ou sai, e fecha ou entra. Então, essa é a dinâmica. É o movimento do sangue dentro do corpo? Do sangue que é movido por essa função, dos fluidos.
por exemplo, de qualquer tipo de fluido ou de transmissão. A gente pode pensar num sistema nervoso, a gente tem esse caminho. O sistema linfático, o sistema sanguíneo, a gente tem sempre o movimento interno vai estar indo numa dessas 4 direções, né? Então, quando a gente faz a ventosa, por exemplo, qual é o principal direcionamento que ela está dando para o ti? Para fora, porque ele está puxando, ele está trazendo para a superfície. Quando a gente faz a moxa com calor brando para tonificar, a gente está levando isso para dentro. É muito comum a pessoa sente o calor lá dentro do corpo. Então, depende da estratégia. Se a pessoa tem algo a nível da superfície que precisa ser exteriorizado, não faz sentido eu empurrar para dentro. Depende, então, dessa avaliação que o profissional vai fazer do paciente e direcionar para o que o paciente está precisando para reequilibrar o corpo. Que ele consiga encontrar o seu equilíbrio, né? Porque a manipulação, por exemplo, das agulhas, a gente faz o estímulo e esse estímulo faz com que o corpo recupere seu equilíbrio. Rodrigo, e quando que é a acupuntura que é indicada para o paciente? Quais casos ela funciona melhor? Tá. A acupuntura, ela geralmente acaba sendo o carro-chefe do tratamento, né? Porque ela é extremamente sutil, então a gente consegue fazer um pouco de cada coisa muito bem. Então, geralmente, o tratamento de medicina chinesa, ele vem com a acupuntura junto. Falando assim aqui no Ocidente. Quando fala da China, por exemplo, o padrão ouro de tratamento é a farmacologia. Né? Aqui ainda isso não é tão talvez reconhecido ou tão utilizado. Tanto porque não tem tanto profissional formado com qualificação nessa área e porque a acupuntura ela é mais divulgada mesmo. Então a gente consegue fazer muitos tratamentos com a acupuntura. Em geral, a gente faz a acupuntura, as agulhas, e soma os estímulos com outros recursos quando a gente precisa. A não ser que não seja possível utilizar as agulhas por algum motivo. Como, por exemplo, o paciente pode ter medo de agulha. Pode se sentir extremamente desconfortável com a agulha. Então, vai deixar de fazer o tratamento? Não. A gente tem, aí é algo que a gente pode chamar de acupuntura sem agulhas. Então, em vez de, por exemplo, de eu estimular um determinado ponto com a agulha, eu posso substituir isso pelo estímulo manual, do tuinar. E daí somar isso a outros recursos. Então eu preciso trazer mais para fora, então eu somo uma ventosa. Eu preciso tonificar um pouco mais, eu somo uma moxa. E tem os pontos fortes e fracos de usar ou não usar a agulha. Qual é o ponto forte? O trabalho com a massagem, com o tuinar especificamente, né, que não é uma massagem relaxante, é um tratamento terapêutico, ele pode ser muito assertivo e muito bem potente em termos de resultado, porque ele mexe bastante ali. Você tem um contato pessoal do terapeuta, e se o terapeuta for um terapeuta que faz a sua lição de casa direitinho, que tem uma rotina, uma disciplina, esse resultado vai ser potencializado. Qual a desvantagem? A gente não consegue usar muitos pontos simultâneos, né? Então, com a acupuntura, a gente consegue fazer um tratamento baseado numa queixa principal? Sim, mas a gente pode costurar queixas secundárias. Então, isso acaba sendo assim, uma vantagem muito grande, né? Que com o tuinar, por exemplo, a gente não tem essa possibilidade. A gente, em vez de eu colocar uma agulha em cada ponto e estimular, eu vou ficar... Vai um por vez. E fico um determinado tempo em cada ponto. Então, há um limite dentro de uma sessão. Então, os dois têm as vantagens e as desvantagens. Mas o importante para a pessoa saber é que se ela não gosta da agulha por um motivo ou outro, existem opções de tratamento da medicina chinesa sem uso de agulhas. E ela vai ter um resultado tão bom quanto. Porque tem pessoas também que têm um pouco de receio por conta do uso de agulhas, né? Então, acho que vale a gente lembrar que as agulhas, elas são específicas, né? Tem que ser descartáveis, né, Rodrigo? Total. Fala um pouquinho sobre especificamente a qualidade das agulhas. Sim, a biossegurança ela é fundamental, né? Então, tanto é que isso é uma disciplina obrigatória na formação. Então, as agulhas sempre descartáveis. Antigamente, utilizava-se, estou falando uns 20 anos atrás, quando eu passava como paciente pela acupuntura, tinha muito disso, né? O paciente trazia as agulhas num tubinho, isso era comum,
Eu não sei porquê, se era o costume da época. Usava e reusava A a própria agulha. Assim, era o padrão vigente na época. Hoje em dia, isso totalmente desconsiderado, né? Não recomendado de forma alguma, né? Então, a agulha, ela pode vir embalada individualmente ou em pacotinhos de 10 agulhas, mais ou menos. Mas o fato é que elas são 100% descartáveis. Usou, joga fora no descarpack, né? Tem um local correto de fazer o descarte disso. Você não pode jogar isso em lixo comum, por exemplo, né? Então, é bastante seguro para quem está fazendo o tratamento. E tem vários tamanhos de agulhas, né? Tem tamanhos e espessuras. Em geral, aqui no Brasil, o mais usado é o 25 por 30, que é uma agulha pequena, mais ou menos uns 3 dedos, eu calculo de tamanho, e extremamente fininha, assim, extremamente fininha. Não tem nada a ver com a agulha que a gente está acostumado, de agulha de injeção, de pegar agulha de costura, não dá para comparar, é muito, muito mais fina, né? E tem agulhas maiores, tanto em tamanho quanto em espessura, geralmente isso é progressivo, né? Quanto maior o tamanho, ela acaba sendo um pouco mais grossa para manter a qualidade e a segurança. Mas existem agulhas grandes, porque tem locais, por exemplo, que a gente precisa aprofundar mais as agulhas. Tem agulhas extremamente pequenininhas, que geralmente utiliza-se na estética facial ou em alguns pontos. Tem umas que tem um redondinho assim, que fica, geralmente na orelha, já vi também. Isso, umas tem. Sementinhas, né? Existem ainda algumas linhas que trabalham com as agulhinhas na orelha. Atualmente, na própria China, assim, eles têm usado muito mais as sementes, é o método que eu uso, não fica essa agulha interna. Tá. Principalmente pelo motivo que isso pode, se o paciente não tomar um pouco de cuidado, machucar, abrir o esparadrapo, entrar sujeira, pode gerar uma infecção. Então a semente era um pouco mais tranquila, tem esferas também, e tem outros motivos também pelo qual a semente é mais utilizada. Tem pesquisas que mostram que ela tem um resultado melhor na abrangência do que na profundidade, falando especificamente da orelha. E, Rodrigo, a gente já falou aqui que a terapia com a medicina tradicional chinesa, ela auxilia, ela é integrativa, é complementar à medicina convencional, né? Quanto tempo vai? Porque na medicina convencional também a gente não tem assim um tempo específico de tratamento. Na medicina tradicional chinesa, quanto tempo leva para o paciente ver resultados? Tá. A resposta não é muito objetiva, depende, né? Antes só de responder o tempo, ela é excepcionalmente excelente para ser um complemento, mas isso não exclui dela ser uma terapia exclusiva. Então, por exemplo, não é necessário... Vamos imaginar que a pessoa tem uma queixa de enxaqueca crônica. E, eu vou fazer então o tratamento com a medicina chinesa somente se eu estiver fazendo o tratamento com a medicina convencional? Não. Então, ela atua como complemento? Perfeito. Mas ela atua também como protagonista. Ela pode atuar dessa forma, né? Então, depende da situação, né? Mas se a pessoa estiver fazendo um tratamento já com a medicina convencional para uma determinada doença, ela não vai necessariamente parar aquele tratamento convencional para ficar só com a medicina tradicional chinesa. Não, a gente nem recomenda. Se ela tiver em curso de um tratamento com prescrição médica, ela vai manter esse tratamento e vai agregar, claro. Então ela funciona muito bem, mas não é assim, obrigatório essa via, né? Senão eliminaria muitas das possibilidades do tratamento, né? Então, por exemplo, hoje a maioria dos meus pacientes não estão em nenhum tratamento convencional. Eles estão se tratando quase que exclusivamente com a medicina chinesa. Isso é possível e de novo, não é melhor ou pior, mas são essas possibilidades. Mas de tempo, então, voltando à resposta, depende. Depende do quê? Do tempo que ela tem esse problema. Então, a cronicidade é um fator importante e do aspecto do quanto está ou não está equilibrado esse organismo dela. Então, por exemplo, se ela tem... Isso a gente consegue avaliar, não tão certinho, mas a gente consegue ter um prognóstico já pela avaliação, pelo diagnóstico. Porque assim, se ela está em uma doença crônica há muito tempo e ela tem um organismo muito fragilizado, convenhamos, vai demorar mais. Por exemplo, eu já tratei criança com distúrbio de ansiedade com o Tuiná. E assim, a resposta, distúrbio de ansiedade no sentido
tomar medicamento, de ter tremor de pálpebras, pernas inquietas. Em 3 sessões, assim, já estava praticamente resolvido. A gente está falando de um organismo novo, 8 anos, 9 anos. Então a gente está falando de um organismo jovem, saudável, que precisou de um ajustezinho, né? para chegar no equilíbrio. Agora, eu tive um professor muito bom no ambulatório de acupuntura quando eu era aluno, e às vezes ele falava para os pacientes, ele falava: a senhora tem que me dar um tempo, porque a senhora tem esse problema há 10 anos, ele está 10 anos na minha frente, eu vou chegar lá, mas a senhora tem que me dar um pouquinho de tempo, porque ele está muito longe de mim. Então, e isso tem um fator determinante, que é a pessoa mudar ou não mudar o fator causal. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem, eu estou tentando dar exemplos diferentes, né? Vamos imaginar que a pessoa tem um torcicolo meio crônico, vira e mexe, ela está com o pescoço travado, e ela trabalha num ambiente com ar-condicionado gelado que fica direto exposto no pescoço. Isso é aquela causa de doença que eu expliquei, que é externa, é climática, ambiental. E esse frio vai gerar uma contratura. Então, se ela não mudar a referência dela com relação a ela mesma e o ambiente de trabalho, ela pode ir na acupuntura, sair super bem. Amanhã está de volta o problema. Volta. Então, assim, a acupuntura não resolveu, mas se não mudou o fator causal, nada vai resolver. Então, isso é uma coisa que depende muito do paciente também se conscientizar. E essa é muitas vezes a parte mais difícil do tratamento. E você falou aí que aprendeu com o professor no ambulatório, você também foi coordenador de ambulatório, já foi professor de acupuntura, né? Sim, sim. Quando eu finalizei minha formação, eu recebi o convite para ingressar na escola. Aí eu dei aula por 2 anos aproximadamente em algumas turmas e coordenei os ambulatórios também. Então foi uma experiência bem legal. Eu continuo dando aulas ainda hoje, particulares, tenho meus grupos de estudo. Mas essa experiência com a aula dentro do ambiente acadêmico e principalmente com a coordenação do ambulatório é muito legal, foi muito produtiva e de fato para quem quer estudar, ter um bom ambulatório é fundamental, porque senão existe uma lacuna muito grande entre a teoria e a prática. Se ela estuda numa disciplina da área da saúde, não tem contato, não consegue experimentar, não consegue validar aquilo que ela estudou, não consegue surgir dúvidas que não surgiram na sala, que vão surgir na hora que o paciente estiver ali, fica uma defasagem, né? Porque uma coisa é o livro, outra coisa é a vida real. É a prática, né? E Rodrigo, você faz atendimentos aí de acupuntura e também dá aulas de tai chi e aulas de auricultura, como que chama? Auriculoterapia. Auriculoterapia. Isso. Onde você costuma fazer esses atendimentos e dar essas aulas aqui em Itu, em Salto? Tá. Eu tenho meu consultório em Itu, no bairro Novo Centro, e lá eu atendo de segunda a sexta, se eu não estou dando aula de sábado também. E eu tenho uma parceria aqui em Salto com a Casa Una, que é um espaço terapêutico, que eu faço as aulas de tai chi, que eu faço os atendimentos clínicos de acupuntura e que é o local onde estão acontecendo atualmente os cursos de formação de aurículo. É bem legal porque eu também ofereço ambulatório. Então, é um pré-requisito meu, digamos assim, oferecer um curso prático, né, de disciplina prática, se eu tiver um ambulatório. Então, isso é bem enriquecedor, porque aprende muito, né? Então, eu atuo tanto na clínica, nas 2 cidades, quanto nas aulas de tai chi também, Itu e Salto. E, Rodrigo, quem quiser te acompanhar pelas redes sociais, pela internet, quais são os endereços? Bom, eu tenho meu site, que é o rodrigorizzi.com.br, tenho o Instagram, que é o _agulha espada, e pode ser o meu telefone, meu WhatsApp particular, se precisar pode entrar em contato. É o 11 99614 2265. Muito bom. Quero agradecer você por essa tarde de tanta informação, né, sobre medicina tradicional chinesa, acupuntura. E vou deixar para você um espaço para você dar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito contente, espero ter sido produtivo para você, para mim, para todo mundo que está assistindo. E o meu recado eu acho que a pessoa dá valor para cuidar da saúde, né? Se você tem algum probleminha, não espere, né? Qualquer sintoma que você perceba já é um momento ideal para você começar a investigar isso.
quanto mais tempo você leva, mais crônico o problema fica e mais grave ele pode ficar, mais demorado ele pode ser para resolver, mais caro ele pode ser para resolver. Então, se você puder fazer um trabalho preventivo, é sempre melhor para a sua própria saúde, né? Muito bom, muito obrigada, viu? Obrigado. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração, sexta que vem eu tô de volta.